Hoje o Abad Entrevista traz um convidado mais do que especial, porque ele vai nos contar a trajetória da Unimarca, que tem 29 anos e começou lá em Colatina, no Espírito Santo, que é a sede deles, com apenas um caminhão e um representante comercial. De lá para cá, muita coisa mudou, mas mudou e muito, e tem planos também para o futuro e muito mais. Edson, muito obrigada, você está conosco. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Acho que faz um ano que eu estou tentando essa gravação. Nós fizemos na edição de setembro, da revista Distribuição, o perfil de sucesso da Unimarca. Então, nós vamos falar um pouquinho. Me fala, como é que foi essa história? É uma história muito bonita mesmo, uma história de muito trabalho, de muita luta e sempre com aquela ideia de que não seria fácil, né? A gente é uma empresa do interior, de uma cidade pequena. Lá na fundação já foi motivado, inclusive, por conta do crescimento de um vizinho nosso que nos ameaçava na época com uma operação de varejo que a gente tinha. Então o atacado veio dessa necessidade de ganhar escala, né? de enfrentar esse desafio. Então é uma história, eu diria, bonita, porque ela sempre foi com essa consciência, com esse respeito aos concorrentes e saber que para a gente evoluir, para a gente avançar, a gente precisava ser eficiente, ser muito eficiente. O que eu gosto dessa história particularmente, porque eu conheço a história, nós fizemos na revista Distribuição, são os números bastante importantes. Se começou no Espírito Santo, hoje eles atendem 6 estados. Um portfólio bastante rico, uma operação, vocês se mantêm numa operação que é atacado com entrega, com distribuição, se mantém, parece que vão se continuar. Essa é a ideia. E uma carteira também de muitos milhares de clientes, né, que vocês já atendem. Sim. E um faturamento de 1 bilhão e 900 mil, que está quase chegando, 900 mil não, quase 2 milhões, que foi no ranking do ano, Abad Nielsen, do ano passado. O ano de 2022, que a gente publicou 23. Sim. Pergunto para você, como é que nós vamos pular para 24, esse 23? Na verdade, assim, o objetivo, o faturamento, para nós, ele não é como é que eu posso dizer, uma obsessão, né? A gente tem trabalhado isso com a evolução dos negócios, com o trabalho que a gente faz nos diversos ambientes de varejo que a gente atende, principalmente alinhados com a estratégia dos fornecedores parceiros, né? É aí que está vindo o nosso crescimento. Mas o plano esse ano é de crescer em torno de 15%. Né? A gente vem de um ano forte, um crescimento bem interessante, foram aproximadamente 23%, e esse ano a gente está buscando continuar esse crescimento, mas de uma forma mais estruturada. A gente tem muito cuidado com isso, porque a gente não pode deixar de prestar um serviço de qualidade. Então, o cuidado em avançar, sim, é importante, né? Os fornecedores nos desafiam, o mercado está aí, né? A gente precisa evoluir, mas sempre com aquele olhar atento ao nível de serviço. Então, se para nos mantermos eficientes é necessário mais cautela ou um ritmo um pouco menos acelerado, a gente vai. A gente procura sempre ter essa disciplina lá. 6 estados, eu vou falar para vocês, além do Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que Edson, trabalhar nesses 6 estados com um consumidor diferenciado, porque tem essa coisa regional de cada região? Como é que vocês trabalham? Olhando muito o portfólio? Sim, a gente nasceu num estado muito pequeno. O Espírito Santo é um estado de 4 milhões de habitantes. Então, a gente, já no início, nos primeiros anos, a gente começou a atender o sul da Bahia, ali a região de Minas Gerais, a Zona da Mata ali, e o norte do Rio de Janeiro. E assim a gente foi ganhando corpo, mas e foi aprendendo também, né? Porque são varejos diferentes, mas regionalmente eles se comportam de maneira diferente, mas você vai se adaptando, né? Então, um pequeno varejo da Bahia não é muito diferente de um pequeno varejo do Espírito Santo. Então, a gente foi
trabalhando isso, nos adaptando, e hoje a gente não pensa em aumentar mais essa área. Não é um plano. A ideia é a gente trabalhar melhor esses varejos. Então, o foco que a gente tem dado hoje é, nessas áreas de atuação, ser mais eficiente, entender mais as necessidades desse varejo e, em parceria com os nossos fornecedores, levar para eles soluções que sejam realmente vantajosas, que possam desenvolvê-los. Então, o foco agora é como atender melhor a base de clientes que a gente tem e até mesmo compactar mais os territórios que a gente já atende. Porque são mais de 50 mil clientes, é um número muito robusto que vocês têm um compromisso, claro. Agora, se você fala de mercado, de crescer, de atender bem, como é que está sendo trabalhar com deflação? Pois é, é um desafio, né? Do mesmo jeito que ali em 2021, né, até início de 2022, a inflação ajudou o varejo, ajudou a gente a vender, porque qual era a dinâmica? O varejo, para se proteger dos aumentos, ele acabava antecipando e aumentando o estoque, né? Com isso a gente teve um incremento da venda. Então essa expectativa de aumento de preço força o varejo a se proteger e com isso ele aumenta o inventário. Do mesmo jeito que lá ajudou, agora é um problema, porque agora com a expectativa de redução de preço e estabilização, ele já trabalha um pouco mais cauteloso e também fica mais atento às oportunidades. Então tem sido mais difícil, mas a gente tem lidado muito bem com isso, porque o nosso intuito é sempre levar para o cliente, levar para ele aquilo que realmente ele precisa, né? Nós trabalhamos muito a nossa equipe nesse sentido de não forçar os negócios, de maneira que o nosso cliente tenha tranquilidade em fazer negócio conosco e que seja uma coisa regular, né? Mas sim, num ambiente de deflação é um pouco mais desafiador. A gente também fica preocupado porque você não sabe muito bem o que pode vir, e aí tem que ter cuidado com a cobertura de estoque, essas coisas que toda empresa organizada precisa olhar. Né? O Edson começou junto com a empresa, conhece muito bem, ele é o diretor-presidente, mas a Unimarca tem uma particularidade, ela tem, são os donos, os proprietários, eles estão fora da operação, e o Edson é o CEO, é o diretor-presidente. Edson, me conta como é que é esse trabalho de você? Você se sente muito responsável, eu acredito, né, que é uma responsabilidade. Nossa, é uma responsabilidade enorme, não só pela confiança dos acionistas, né, que me delegaram essa função. Nós começamos lá, muito pequenos ainda, e existe uma relação de muita confiança mesmo, de respeito, mas tem muito deles na operação, né, porque é uma cultura muito forte ainda dos fundadores, que a gente aprendeu lá atrás. Todo o meu time basicamente veio da base, veio gente formada lá, e a gente tem uma cultura muito que valoriza essa coisa da responsabilidade, da simplicidade. Então, assim, é uma empresa profissional, né, na verdade, isso garante até um olhar estratégico deles. Lá atrás, quando a gente implementou o SAP, o SAP, o nosso ERP, lá em 2000 já era um olhar para essa empresa andar sozinha, né, se profissionalizar. Mas do mesmo jeito que essa profissionalização trouxe essa condição de continuidade, de perenidade, essa garantia de continuação, mas ela tem essa coisa muito forte da cultura dos fundadores. Então, acho que é bacana, porque essa disciplina, um pouco do que a gente tem hoje, vem muito da base, da origem, de como o negócio nasceu, né? O Atacado, nessas entrevistas que nós já fizemos, todos têm uma história muito interessante, porque temos você, dessa forma, tivemos a Disdal, que é a mulher que está tocando, e a gente tem essas histórias interessantes, tem filhos tocando, sim. Então tem terceira geração, então a gente fica muito assim, quer trazer isso para o nosso público, porque temos todos os tipos de diretores, né, dentro formatos, né, de direção. Agora, o que você me fala para terminar? Qual que é o futuro? Como é que você vê o futuro? O varejo no Brasil, o pequeno varejo, que é o nosso cliente, ele é diferente de outras regiões do mundo, como na Europa, que lá muito concentrado em grandes redes, né, 60% até em alguns países, mais concentrado nas 5 maiores redes. Aqui no Brasil, 28%. Então a gente vê ainda
um trabalho, um papel muito estratégico para o distribuidor, para o atacadista, porque a indústria não consegue atender toda essa base de clientes. Então, eu vejo um futuro ainda muito promissor, por um bom período, a gente explorando esse ambiente de varejo de forma muito responsável. E ao mesmo tempo também um olhar para essa digitalização que está acontecendo. A gente está vendo isso com muita atenção, temos planos bem interessantes na digitalização do nosso atendimento, né? A empresa tem 4 pilares lá que fundamentam o negócio, que é Unimarca Digital, experiência Unimarca, Unimarca enxuta e ser Unimarca, né? Que tem a ver com o nosso pessoal. Então a gente tem todo um cuidado de estar atento a essas mudanças, transformações do mercado, mas ainda olhamos para esse negócio como um negócio ainda para o tamanho do Brasil, para a capilaridade, né, para a quantidade de clientes do pequeno varejo que tem, ainda muita coisa para fazer. Tem muito trabalho ainda. Tem muita estrada para percorrer. Isso é verdade. Bom, eu conversei com Edson Vanier, diretor-presidente da Unimarca. Muito obrigado, Edson. Muito sucesso. Obrigado. E vocês poderão ver outras entrevistas que nós fizemos ao longo desse ano sobre essas empresas que fazem o canal Indireto brasileiro. Obrigado.